professores! Eu me chamo Geisa, sou professora de língua portuguesa, atuo na formação de professores da Rede Municipal de Teresina e hoje vamos iniciar o nosso estudo com os descritores da Prova Brasil. Irei trabalhar os descritores da matriz do 5º ano de língua portuguesa e nós vamos iniciar com o estudo do D1, que diz respeito à localização de informações explícitas em um texto. Lembrando que a matriz da Prova Brasil é dividida em 6 tópicos e o descritor de localização de informação explícita está dentro do tópico procedimentos de leitura. Então, para hoje, nós vamos ter 4 momentos na nossa aula. Primeiro, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que o descritor avalia, conforme a matriz em si. Vamos falar como esse descritor é avaliado na prova. Trabalharemos também algumas estratégias, certo? De como a gente pode levar esse descritor para a nossa sala de aula, discutir com os nossos alunos, estratégias para que eles desenvolvam essa habilidade no momento da leitura. E depois nós vamos encerrar com alguns exemplos de itens, ok? Então, primeiro, o que esse descritor avalia? Considerando o texto em si, localizar informações explícitas. É interessante a gente perceber que há esse destaque para localização. Então, uma informação é solicitada, uma informação que está na superfície do texto e é exigido que o meu aluno localize-a no texto analisado. É interessante que essa informação ela pode vir literalmente no texto e quando a gente fala literalmente, ela aparece tal como. Então, há uma questão, há um item que exige que o meu aluno localize uma informação exatamente como ela está no texto. Mas também essa informação ela pode vir por meio de uma paráfrase. Lembrando, a paráfrase é dizer com outras palavras aquilo que está no texto. Então, o aluno ele precisa, quando a localização ela é manifesta dessa forma, exige mais uma atenção do aluno em questão. E essa identificação, ela não demanda inferências. O que significa dizer isso? O meu aluno, ele não precisa deduzir. A informação está lá, É um procedimento de leitura mais simples, porque não exige que o meu aluno procure outras informações. Ela está lá e logo o aluno identifica a informação solicitada. E aí, como esse descritor é avaliado na prova em si? Primeiro, há um texto base. Então, claro, nós sabemos que todas essas habilidades são habilidades de leitura. Então, não há como haver uma análise se não partir de um texto. Então, existe um texto base que dá suporte ao item. O item, ele vai aparecer com alternativas. Todas as alternativas, elas são plausíveis. O que significa dizer isso? Significa dizer que elas podem ser verdadeiras. Elas são de alguma forma informações que estão no texto, estão ali, que se o aluno não estiver atento, poderia ser uma resposta clara ao que foi pedido. Então, é por isso que precisa o nosso aluno, quando ele for responder essa questão, para ele ter a resposta correta, ele deve ser capaz de retomar o texto para verificar se aquilo é válido ou não. Então, ele vai seguindo essas informações, essas pistas fornecidas pelo texto para poder localizar o que foi solicitado. E que estratégias nós, enquanto professores, podemos desenvolver para que os nossos alunos consigam localizar informações? E o interessante é quando a gente pensa em informações explícitas, mas é muito claro, meu aluno com certeza vai entender. Mas como eu falei, por ser todas as alternativas possíveis de resposta, por às vezes exigir uma interpretação mais atenciosa quando for uma paráfrase, o meu aluno, mesmo ele sendo um bom leitor, ele pode ter dificuldade. Então, nós trouxemos algumas estratégias que podem ajudar o professor em sala a desenvolver essa habilidade. Primeiro, devem ser estratégias de leitura com gêneros textuais diversos. Por que é interessante a gente trabalhar diferentes gêneros?
porque com essa diversidade o aluno vai ter familiaridade, ele vai conhecer temas diversos, assuntos variados, e quanto mais gêneros ele conhece, fica mais fácil a leitura. Então, primeira coisa, diversidade de gêneros. Outro detalhe, é interessante que esses textos despertem o interesse do aluno, né? Principalmente se eu tenho uma turma que os alunos não gostam de ler, né, tem uma certa resistência, eu posso iniciar esse trabalho trazendo textos que despertem o interesse, né? Depois eu vou aumentando ali o grau de complexidade, trazendo outros textos, mesmo que eles não se interessem, mas como eles já estão criando esse hábito de leitura, a atividade vai ser bem mais produtiva. E principalmente textos que façam parte das práticas sociais do aluno, que o aluno veja um sentido em aprender, né? Por que eu preciso aprender esse texto? Porque em determinado momento eu vou utilizá-lo, ou então porque eu já utilizo e eu ainda tenho dificuldades ao ler esse texto, certo? Outra coisa, quando se trata de localização de informação explícita, nós podemos fazer em texto de várias disciplinas, não apenas de língua portuguesa. Então, um trabalho integrado com os demais professores pode nos ajudar, sim, a desenvolver plenamente essa habilidade, porque em qualquer texto é requerido que o aluno identifique informações explícitas, seja qual for a disciplina, seja qual for o tema, o assunto daquele texto em questão, ok? E vamos entender um pouquinho como essa habilidade é cobrada na Prova Brasil. A Prova Brasil, né, a matriz, ela é dividida em níveis, ou seja, cada item, cada descritor, ele se subdivide em categorias que vão avançando. Nível, né, nós temos essa ideia de avanço, de progresso, e essa é a ideia. Então, o D1, ele se subdivide em vários níveis, esses níveis vão variar de acordo com a complexidade do texto, de acordo com a tarefa exigida em si, se é reconhecer, se é inferir, né? Então vai dependendo do que é exigido, se a localização está no início do texto, está no meio ou está no final, isso vai variando de acordo com o nível do item. Então, iniciando aqui, para a gente entender, nesse primeiro momento nós vamos apresentar a localização de informação explícita em 5 níveis. Então, nós temos o nível 1, que aparece localizar informações explícitas em textos narrativos curtos, textos informativos e anúncios, esses 3 gêneros. Obviamente, se a gente pensa em nível 1, é uma localização mais simples, o texto é bem mais simples, né? Provavelmente o leitor que só atinge o nível 1, ele ainda tem muita dificuldade em leitura, certo? Então são textos que exigem o mínimo possível de interpretação do nosso aluno. O nível 2 já é exigido localização em contos, certo? O nível 3 aparece em conto e reportagem, e aí a gente fica pensando, qual é a diferença do nível 2 e do nível 3 se contos aparecem nos 2 níveis? Na verdade, o gênero em si não diz respeito à complexidade do texto. Nós temos contos bem simples, né, que não exige uma leitura mais apurada, e nós temos contos mais complexos, e todos os 2 são contos. Então, é a complexidade do texto em si e não o gênero em questão. O nível 3 se divide em 2 subníveis. Por quê? Porque aparece também propagandas. Quando a gente fala em propagandas, logo remete a uma característica própria, que é o uso da linguagem não verbal associada à linguagem verbal. Então, essa localização de informação explícita em propaganda já vai exigir ou não o apoio dos recursos gráficos, por isso que há essa diferença, certo? No nível 4 aparecem as sinopses e as receitas culinárias, e no nível 6 letra de música e conto novamente. Lembrando que esse conto do nível 5 com certeza é um conto mais complexo que o nível 2 e assim por diante, ok? Então vamos ao primeiro nível de localização de informação explícita em textos narrativos curtos, informativos e anúncios. Lembrando, o texto narrativo é aquele que narra,
né? Um texto que conta uma história através de uma sequência de fatos, né? Envolve os elementos da narrativa. Nós vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses aspectos. O texto informativo é aquele que informa, ele tem a intenção de informar o leitor sobre determinado assunto. E o anúncio é aquele que divulga, ele vai divulgar uma marca, um produto ou um serviço e tem a intenção de convencer o leitor a adquirir o que está sendo apresentado, ok? Então são esses 3 gêneros. Aqui o texto do nível 1. Estava um homem pescando calmamente, quando Bocão e a mãe dele se aproximaram do pescador. O Bocão disse: "Pega um peixe para eu ver." O homem ficou caladinho. Aí o Bocão disse de novo: "Ei, moço, pega um peixe para eu ver." Nada. Aí o Bocão repetiu: "Ô, moço, pega um peixe para eu ver." Aí a mãe do Bocão disse: "Não pegue não, moço, enquanto ele não pedir, por favor." Vejam que é um texto bem simples, curto, é um texto narrativo, né? Nós vemos que tem uma sequência de fatos, há personagens, há um diálogo em questão. E aí o item, o que o item exige? Como o homem estava pescando. Observe que essa informação vem logo no início do texto. Estava o homem pescando calmamente, quando o Bocão e a mãe dele se aproximaram do pescador. Então, voltando aqui ao enunciado em questão. Como o homem estava pescando? Vem todas as alternativas abaixo. Estressado, com calma, sem atenção, rapidamente. Observem que todas essas alternativas poderiam ser respostas. O homem poderia estar pescando estressado, poderia estar sem atenção, mas de acordo com o texto ele estava com calma, ele estava pescando calmamente. Outro exemplo. Aqui é um texto informativo. Quem inventou a bússola? Né? Veja que o título já nos leva a perceber isso. A própria referência da revista Recreio. Então, são elementos que a gente pode utilizar para mostrar ao nosso aluno, né? O título já remete ao tema em si. A revista Recreio aqui como suporte já nos ajuda a identificar que texto é esse, ok? Foram os chineses, há mais de 1000 anos. No começo, ela tinha o formato de uma colher e apontava sempre para o sul. Por isso, era chamada de a colher que aponta para o sul, que aponta ao sul. Hoje, esse instrumento possui uma agulha que aponta sempre para o norte. Pronto, né? Um textinho bem curto, é um texto informativo, informa o leitor sobre, né, a invenção da bússola. Vejamos a pergunta. De acordo com o texto, as primeiras bússolas apontavam para o sul, o leste, o norte, o oeste. Veja, se é uma bússola, poderia apontar para cada um desses pontos, mas observem que ele traz no texto 2 deles. Ele traz no começo, ela tinha o formato de a colher e apontava para o sul, no começo. Hoje, esse instrumento, olha aqui, ele coloca apontava. Hoje, esse instrumento aponta para o norte. Então, houve essa diferença no texto, como era antes e como é agora. E observe que ele usa o mesmo verbo, apontavam, ou seja, ele quer saber como era antes. Resposta? São todinho, criadores de histórias. Grátis no verso das embalagens. São 24 figurinhas para você e seu filho se divertirem juntos criando história. O anúncio, né, bem colorido, porque o público é o público infantil. E aí a questão pede: o que a pessoa ganha ao comprar todinho? Caixinha? Tem as caixinhas aqui, poderia ser. Cavalinho, vejo que o bonequinho do todinho está em um cavalo, né? Figurinhas ou brinquedos? Observem que aqui ele diz, ó, são 24 figurinhas. Então, a resposta, figurinhas, certo? Então, esses são exemplos de texto do nível 1. Observem que bem simples, uma localização bem rápida, tá bom? Nível 2. O nível 2 já diz respeito à localização em contos. E aí, quando a gente fala
Conto, a gente lembra que é uma narrativa curta, que tem começo, meio e fim narrado de forma breve, envolve apenas um conflito, tem os elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, enredo, e se divide em vários tipos. Nós temos contos de fadas, contos de ficção, conto popular, entre outros. Observem aqui, a árvore de Beto. Beto tinha muita vontade de ter uma árvore de Natal. Era o sonho dele, uma árvore grande como a casa do Carlinhos, como a da casa do Carlinhos. Mas o pai de Beto não podia comprar. Todo ano ele prometia, mas todo ano acontecia alguma coisa e ele nunca podia dar árvore para Beto. Um dia Beto teve uma ideia. Lá na nossa rua tem um terreno vazio, um terreno baldio. O Beto resolveu plantar uma árvore lá e esperar até que ela crescesse. Limpou um pedaço do terreno, arranjou um pouco de adubo com seu Alexandre, o jardineiro, comprou uma muda pequenininha de pinheiro e plantou no terreno. Todos os dias Beto regava a mudinha dele, revolvia a terra em volta, tirava os galinhos secos, vigiava para não subir formiga, cuidava da plantinha como se fosse uma gentinha. E a plantinha foi crescendo, forte e bonita. Eu não sei quanto tempo Beto cuidou daquela planta, foi muito tempo. Até que a árvore do Beto ficou grande, cheia de galhos, uma beleza, prontinha para virar árvore de Natal. Observem que esse texto, ele é um pouco maior do que aquele que nós vimos no início. Ele exige uma leitura mais atenciosa, né? E a pergunta diz assim: qual era o sonho de Beto? Plantar uma árvore? Ter uma árvore de Natal? Ter uma árvore maior que a do Carlinhos? Cuidar de uma árvore como jardineiro? Observe que todas as alternativas poderiam ser respostas, mas de acordo com o texto, lá no início nós temos, tinha muita vontade de ter uma árvore, era o sonho dele. É uma informação explícita que está logo no início, né? E ele pergunta com as mesmas palavras do texto. Qual era o sonho? Ter uma árvore de Natal, ok? O nível 3 se subdivide em contos e reportagens. O conto nós já vimos, né, que é essa narrativa curta, que envolve apenas um conflito, apresenta poucos personagens, espaço e tempo reduzido. A reportagem, ela já é um texto mais longo. É um texto informativo, né, ele tem o objetivo de informar a respeito de um assunto, mas ele traz uma análise detalhada dos fatos, né, ele se aprofunda naquele fato apresentado. Ele vai trazer dados, entrevistas, o desdobramento, como aquele caso ocorreu, certo? Então aqui, a Bela e a Fera. Era uma vez um príncipe que vivia feliz em seu lindo castelo, até que uma bruxa malvada lançou-lhe um feitiço, transformando-o em um monstro. Como a cada dia ele ficava mais egoísta e infeliz, passou a ser chamado de Fera. Numa tarde, um comerciante, ao tirar uma rosa do jardim do castelo para dar à sua filha Bela, acabou sendo aprisionado pela fera. Ao saber o que acontecera, Bela foi ao castelo e, chorando, pediu à fera para ficar no lugar de seu pai. Com a convivência, Bela e a fera tornaram-se amigos, até que ele se apaixonou por ela. Certo dia, Bela pediu à fera para passar alguns dias com seu pai. Ao retornar para o castelo, Bela encontrou a fera doente de tanta saudade. Foi então que, desesperada, percebeu que também estava apaixonada, dando-lhe um beijo de amor. Nesse momento, o feitiço da bruxa se desfez e a fera voltou a ser um belo príncipe. Vejam a questão. O feitiço lançado pela bruxa só foi desfeito quando o príncipe tornou-se bondoso, deixou de ser egoísta, beijou uma bela moça, recebeu um beijo de amor. Resposta? Quando ele recebeu um beijo de amor. Todas as outras poderiam até ser, mas de acordo com o texto, ele voltou a ser príncipe, né, quando ele recebeu o beijo de amor da sua amada Bela. Na reportagem, como seria uma localização? Ser bicho dá trabalho. Cachorros, cavalos, galinhas e muitos outros animais são criados no mundo inteiro, mas dependendo do lugar, as pessoas domesticam alguns bichos bem diferentes. Em países como a Índia, por exemplo, o melhor amigo do homem não é o cachorro, e sim o elefante asiático. Ele é usado para muitas coisas, montaria, puxar carroças ou carregar coisas pesadas, como troncos de árvores.
No Japão, foi inventado um jeito bem original de pescar. Alguns pescadores treinam uma ave chamada cormorão para mergulhar e voltar ao barco trazendo peixes no bico. Para evitar lanches durante o trabalho, ela sempre mergulha com uma coleira de couro apertada no pescoço. Assim, o cormorão não consegue engolir o peixe que pegou. De acordo com o texto, o cormorão é uma coleira, uma ave, um peixe ou um elefante. De acordo com o texto, ele é uma ave, certo? Então, aqui nós temos dois exemplos do nível 3. O nível 3.1. O nível 3.4 diz respeito ao uso de propagandas. Então, eu posso localizar tanto com o apoio ou sem o apoio de recursos gráficos. Lembrando que a propaganda, ela promove alguma ideia, né, alguma causa, algum princípio e tem o objetivo de levar o leitor a mudar de comportamento. Vejam essa propaganda. Lugar de lixo é na lixeira. O lixo que você não coloca na lixeira volta para você e sua família na forma de entupimento da rede de esgoto e drenagem, enchentes, presença de roedores e insetos, além de transmissão de doenças. Colabore com a limpeza do nosso município. Lugar de lixo é lá na lixeira. Cairu, que é a prefeitura ativa. Fazer reciclagem do lixo, manter o município limpo, jogar o lixo em lixeiras grandes. Observe que, de acordo com o texto, nós temos o objetivo de manter o município limpo, certo? Todos esses poderiam ser respostas, mas aqui o propósito é colabore com a limpeza do nosso município. Então, no nível 4, nós temos outros gêneros, sinopse e receita culinária. A sinopse ela é um resumo, uma síntese de um livro, de um texto, de um filme. A receita culinária ela é um texto que apresenta orientações para se fazer uma comida ou uma bebida, certo? Então aqui, Malévola. Baseado no conto da Bela Adormecida, o filme conta a história de Malévola, Angelina Jolie, a protetora do reino dos mortos. Desde pequena, esta garota com chifres e asas mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se apaixonar pelo garoto Stefan, Charlotte Coppola. Os dois iniciam um romance, mas Stefan tem a ambição de se tornar líder do reino vizinho e abandona Malévola para conquistar seus planos. A garota torna-se uma mulher vingativa e amarga, que decide amaldiçoar a filha recém-nascida de Stefan, Aurora, a Ellie Fang. Aos poucos, no entanto, Malévola começa a desenvolver sentimentos de amizade em relação à jovem pura Aurora. Aqui nós temos uma síntese de um filme. A questão é, de acordo com as informações do texto, a jovem de asas se chama Stefan, Aurora, Malévola ou Bela Adormecida. Todas essas opções estão no texto, mas nós vemos que é a própria Malévola, que é a garota de asas, certo? Vejamos aqui uma receita. Picolé de fruta, aqui nós temos os ingredientes, né, e o modo de fazer. A pergunta é a seguinte: após misturar o suco, o açúcar e a água na panela, deve-se, observe, ele vai ter que, o aluno precisa voltar ao texto para identificar bem aqui, ó. Dispor o suco com 2 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de água em uma panela, levar ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Ele tem que observar essa sequência. Então, depois de ele misturar o suco, o açúcar e a água, o que ele vai fazer? Dispor os morangos, levar ao fogo baixo. Então, aqui está a resposta. Levar ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Que é a letra B, certo? E por último, localizar as informações explícitas em letras de música e contos. Os contos nós já vimos, né, como eles se tratam. A letra de música é aquele texto inverso, lembra muito poema, né? Ele muitas vezes apresenta rimas e o texto esse texto inverso, ele tem como objetivo, ele é feito para ser cantado ou recitado. Então aqui nós temos um texto, a menina corajosa, observe, nós estamos no nível 5. Então, ele se torna um texto maior, ele é um texto maior, ele exige uma leitura mais apurada do nosso aluno. E vamos ao item aqui.
Ele pergunta, de acordo com o texto, a menina. Para que o aluno responda, ele não tem como responder apenas observando o início do texto. Vejamos. Esta história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava em um sítio. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça. Todos os dias ele ia levar comida para o pai no roçado, um lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, no lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande, com um bote armado, a ponto de pular do capinzeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não a encontraram. Minha bisavó foi muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre da besta, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Então, o aluno só consegue responder se ele ler todo o texto e se ele compreender todas as informações. Por quê? De acordo com o texto, a menina foi ajudada pela cachorrinha para espantar a onça? Poderia até ser, mas não foi isso. Foi mais rápida do que a onça e conseguiu correr? Lembrou-se do que o povo dizia e encarou a onça? Chamou os homens para ir atrás da onça? Resposta correta? Letra C. Ela lembrou-se do que o povo dizia e encarou a onça. Assim, ela conseguiu se sair daquela situação. E aqui uma música, né? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para a outra quem dava mais felicidade. E a música continua, né? De acordo com o texto, as duas coisas contrárias são chocolate e terra molhada, riqueza e simplicidade, fantasia e liberdade, aventura e magia. O aluno precisa voltar ao texto e ver essa palavrinha bem aqui, ó. Riqueza contra, ou seja, uma paráfrase, né? Então, a riqueza contra a simplicidade. Alternativa B, são as coisas contrárias, ok? Então, vimos hoje sobre a localização de informação explícita em 5 níveis, né? Então, encerramos por aqui. Um abraço a todos, até mais!